A paz do Senhor, queridos irmãos, com grande satisfação que estamos aqui nesse início de um novo trimestre. Meu nome é Presbítero Marcos Aurélio e nessa oportunidade eu quero agradecer a direção do INEC na pessoa do nosso querido amigo e irmão Presbítero Elias. E recebemos a incumbência de estar junto com os irmãos tratando sobre a lição de número 5, com o tema Um Novo Viver pela Palavra de Deus. E nós temos o texto áureo em 2 Reis, capítulo 23, e o verso de número 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, e depois dele nunca se levantou outro tal. A nossa verdade prática: ler, ouvir, estudar, meditar e praticar a palavra do Senhor produz mudanças extraordinárias em nossa vida e em todos ao nosso redor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, verso 8, versos de 10 a 13, versos de 18 a 20, capítulo 23, versos de 1 a 3 e o verso de número 25. O objetivo geral: despertar em nós o dever de amar, temer e observar a palavra do Senhor. A nossa introdução: o território de Judá, no Reino do Sul, recebe de Deus a promessa de que não faltaria, dentre os descendentes de Davi, quem se assentasse no trono. A dinastia davídica tem aproximadamente 19 reis e uma rainha. 8 deles foram bons e justos. São eles: Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Nessa lição, vamos destacar e aprender lições gloriosas com o rei Josias, que demonstrou um profundo temor e reverência à palavra do Senhor, realizando mudanças e transformações em seu tempo e em sua geração. Então, queridos irmãos, dentre os reis do Reino do Sul, Josias, ele tem uma participação muito forte, muito grande e muito decisiva na sua geração. Através dele, o Senhor Deus trouxe um grande avivamento e restauração sobre a vida de muitas pessoas. Então, nós temos aqui os nossos tópicos. Tópico 1, gerado pela palavra de Deus para viver grandes propósitos. Então, nesse tópico, irmãos, nós aprendemos que nós não nascemos por nascer, nós nascemos com o propósito de Deus, de tanto transformar a história da nossa vida, porque sem Ele não chegaríamos a lugar nenhum. E nós vemos que Deus vai usar a nossa vida para abençoar e alcançar vidas de outras pessoas. O subtópico 1 diz: nascemos para viver uma nova história. Então, Josias, ele é neto de Manassés e ele é filho de Amon. Esses reis
no período em que reinaram, eles fizeram atrocidades, cometeram crimes tanto contra pessoas e pecados hediondos contra Deus e a sua obra. Então nós vemos que a história de Josias, ela trazia consigo momentos de tristeza, momentos de amargura, mas o Senhor Deus vai transformar a vida de Josias e ele vai viver um novo tempo, ou seja, ele não acompanha a mesma história do seu avô e nem a história do seu pai, que foram trágicos. A sua história foi totalmente mudada. O texto diz que ele é chamado por Deus agora para viver uma história de uma vida abundante, vitoriosa e feliz. O texto de 1 Reis, no capítulo 13 e no versículo 2, diz que o Senhor Deus chama Josias há 300 anos antes do seu nascimento. Ou seja, ele nem era nascido ainda, e Deus já havia chamado ele pelo nome, o seu nome já foi proclamado, e Deus já estava identificando o que faria através da vida dele. Ou seja, Deus já havia projetado e programado para que Josias vivesse totalmente diferente do seu avô e do seu pai. O subtópico 2 nos fala sobre vivemos para sermos modelos de vidas transformadas. Ou seja, através da nossa vida, nós vamos influenciar positiva ou negativamente a vida de alguém. Seja você um influenciador positivo, seja você alguém que será modelo para que outras pessoas mudem de vida, mudem de atitude e mudem de caminho. A vida de Josias teve grande influência de sua piedosa mãe Gedida, que o instruiu e o educou. Então, para começar, Josias, ele assume o reino com a idade de 8 anos. A partir daí, o texto declara que a sua vida é influenciada pela sua mãe. A sua mãe no lar vai o instruir e vai o educar. Veja que a vida dele já começa sendo influenciada, primeiro pela mãe. O ensino mais edificante se dá através do exemplo. A melhor forma de ensinar se dá através do exemplo. Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos uma coisa, mas demonstramos outra. Mas o texto diz que a sua mãe se torna na sua vida uma grande instrutora. Diz, 2 Reis, capítulo 22 e o verso 2: E fez Josias o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi seu pai, e não se desviou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Nós que somos pais, a senhora que é mãe, você que é servo de Deus, tem sido exemplo nessa sociedade? Você tem sido o verdadeiro exemplo dentro da sua casa? Porque os seus filhos têm você como parâmetro, os seus filhos têm você como exemplo. Lá no nosso trabalho, será que nós temos sido exemplos de bons funcionários? Temos sido exemplos de servos de Deus? Fica, irmãos, essa reflexão para nós. Querendo ou não, nós estamos sendo observados. E por nossa causa, por aquilo que falamos, por aquilo que vivemos, pelas atitudes que nós adotamos em determinadas situações, pessoas vão glorificar a Deus ou irão blasfemar o nome do Senhor. O texto também diz que
Ilquias, o sumo sacerdote, vai exercer também uma grande influência e impacto na vida do jovem rei Josias. O texto vai declarar em 2 Crônicas 34 e o verso 3 que, porque no 8º ano de seu reinado, começou a buscar o Deus de seu pai Davi. Josias está a essa altura com 16 anos de idade. Então o texto mostra que Ilquias, o sumo sacerdote, vai exercer grande influência na vida do rei Josias, porque tudo que é relacionado a buscar a Deus, Ilquias vai ensinar e vai instruir Josias. Nós temos aqui a palavra buscar, que no hebraico é darash, que significa e traz a ideia de alguém que vai perguntando às pessoas que conhece, ou como detetive que sai atrás de coordenadas que levem a encontrar o que procura. Logo, Ilquias, ele ensina a Josias, e Josias, ouvindo sobre as coisas de Deus, vai gerando uma fé no seu coração de querer aprender mais, de querer conhecer mais do Senhor. Segue uma outra reflexão para nós. Precisamos de referências de Deus na terra. Precisamos tanto de referência e precisamos também ser essa referência. Onde nós moramos? Como nós somos conhecidos, irmãos? Porque, por vezes, nós nos preocupamos de mostrar que nós somos crentes dentro da igreja. Dentro da igreja, todo mundo é crente. Dentro da igreja, todo mundo é homem e mulher de Deus. Mas, o que na verdade nós deveríamos nos preocupar é de sermos essa referência fora da igreja e a começar dentro da nossa casa. Por vezes, nós que somos pais, mandamos os nossos filhos orarem, mas os nossos filhos nos vêm orar. Por vezes, nós mandamos eles lerem a palavra de Deus, mas os nossos filhos nos veem lendo a palavra de Deus. Então, precisamos de referências de Deus na terra e precisamos ainda mais ser essa referência. Então, seja você também. Seja essa referência de Deus. No mundo hoje nós vemos muitas referências ruins, muitas referências reprováveis, mas Deus está contando conosco. Deus está contando com você. Deus está contando comigo. Então, o rei Josias vai ter essa referência chamada Ilquias, referência de homem de Deus, referência de alguém que conhece a Deus, referência de alguém que anda com Deus e, principalmente, referência daquele que vive aquilo que prega. Então, nós temos aqui o subtópico de número 3, deixando um legado. Todos nós somos sabedores, irmãos, que em breve vamos partir desse mundo, mas recai sobre os nossos ombros a responsabilidade de deixarmos uma história, deixarmos um legado. Após a morte, deixaremos um legado que jamais será esquecido nem no céu e nem na terra. O autor do livro de Reis é anônimo, porém, o do livro de Crônicas, segundo a tradição judaica, foi Esdras. Esdras era um escriba hábil e entendido na lei de Deus. A história, vida e obra de Josias, a palavra do Senhor, entrou de tal forma no coração de Esdras que ele considerou indispensável fazer o seguinte registro:
e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e toda a sua alma. Nunca se levantou outro tal. Homens e mulheres de Deus são marcantes. Então, irmãos, Esdras vai observar que quando ele pega a história do rei Josias, isso é encantador. Existem homens e mulheres de Deus que nos inspiram. Hoje eu estou aqui, mas eu sou um modelo de alguém. Um dia eu olhei para um homem e uma mulher de Deus e disse comigo mesmo: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, porque ele é uma referência. O que ele fez na obra de Deus, o que ele deixou é marcante. E isso marcou Esdras, quando ele faz esse registro e ele faz essa citação. Ele diz que não houve antes dele e nem depois alguém que se convertesse ao Senhor. A palavra converter vem de conversão. É mudar de caminho, mudar de direção. O período da história de Judá era tão negro que quando Josias escuta o livro da lei de que a ira de Deus iria cair sobre aquela nação, porque eles estavam vivendo em idolatria, eles haviam virado as costas para Deus, mas ele, Josias, não fez isso. Ele se voltou totalmente para Deus. Isso encantou e mexeu com o coração de Esdras, que Esdras, ele percebe esse legado que o rei Josias deixou. Você também vai deixar um legado. E o seu legado será bom ou ruim. Isso depende de você. Deixe um legado de glória ao nome do Senhor e um legado que vai acrescentar as futuras gerações, que ainda nesse tempo presente, ainda nessa geração, existem homens e mulheres de Deus. Agora nós vamos saltar para o segundo tópico, que é conhecendo a Deus por sua palavra. Subtópico 1. Conhecendo de ouvir. O rei Josias, tendo ouvido sobre o Deus de Davi, teve em seu coração fé para realizar profundas reformas em Judá e em Israel. Então, quando ele começa a reinar, só de ouvir algumas coisas sobre Deus, no seu coração ele faz profundas reformas em Judá e também em Israel. O texto sagrado de 2 Crônicas 34 e o verso de número 3 diz que no 10º ano, Josias está a essa altura com 20 anos de idade. Ele começa a destruir toda a idolatria e quaisquer vestígios dela e ordena que a casa de Deus fosse reparada. Então, só de ouvir algumas coisas sobre o Deus de Davi, ele ordena para que no reino de Judá fosse varrida a idolatria e no reino de Israel, que foi devastado, também se destruísse todo o vestígio de idolatria que porventura existisse lá. Só de ouvido, irmão, só de ouvir. Ele ainda não teve uma experiência profunda com Deus. Ele ainda não teve um encontro glorioso com Deus de Davi, mas só de ouvir, ele já começa a produzir reformas no seu reinado. Ele não tiver ainda um encontro íntimo e profundo com a Santa Palavra. Que fé gloriosa e verdadeira, irmãos. Às vezes nós queremos ver, às vezes nós queremos tocar, mas, biblicamente, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós vemos aqui uma fé verdadeira, uma fé singela, uma fé que está pautada na palavra de Deus. É essa fé que gera mudança. É essa fé que nos leva a conhecer a Deus de verdade.
De igual modo, Jó, depois que vê Deus no meio do redemoinho, porque Jó também só conhecia de ouvido, ele nunca havia tido uma experiência palpável e profunda com Deus, ele diz, no capítulo 42, no versículo 5, quando Deus se manifesta a ele no meio do redemoinho, já no finalzinho da sua prova, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em Mateus capítulo 8, e o verso 5, o centurião que estava com o seu servo moribundo, que faz um pedido para que os judeus procurem Jesus, porque ele já havia tentado de tudo, havia tentado os médicos, havia tentado terapias, havia tentado remédio, e nada adiantava. E alguém fala com o Senhor Jesus que o servo do centurião estava à beira da morte, e Jesus consente em ir. O mensageiro vai na frente e diz: o mestre está vindo. E ele manda um recado para Jesus dizendo: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do telhado da minha casa. Senhor, e ademais eu sou um homem de autoridade. Eu digo a esse soldado: vai, ele vai, vem, ele vem. Senhor, basta só uma palavra e o meu criado será curado. Essa é a verdadeira fé, irmãos. Essa é a verdadeira fé. O texto também diz que depois que Jesus ressuscita, os discípulos, melhor dizendo, estão reunidos, porque eles estavam sendo caçados, e Jesus se manifesta no meio deles, e eles tocam em Jesus, eles veem Jesus vivo, e contam a Tomé. Tomé não acredita. Aí, numa próxima oportunidade, Jesus se manifesta, estando Tomé no meio deles, e Jesus diz assim: Tomé, creste porque viste, mas bem-aventurados os que nunca viram, mas creram. Isso significa dizer que nós não precisamos ver para crer, e sim crer para ver. Hoje temos a palavra do Senhor e pouca importância temos dado às sagradas Escrituras. A verdadeira fé é a fé do ouvir, é do ouvido, é pela leitura da palavra do Senhor. Bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve. Subtópico 2. Achando que conhece. Na vida com Deus, achamos que conhecemos tudo ou sabemos demais. Esse era o sentimento dos discípulos que estavam navegando com Jesus em direção a Gadara. No barco, Jesus dormia e uma grande tempestade se levantou. 4 dos discípulos eram pescadores experientes: Pedro, André, Tiago e João. Segundo os historiadores, eles já conviviam com Jesus há aproximadamente 1 ano e meio, e por isso achavam que já conheciam e já haviam visto de tudo. E o texto diz que eles vão acordar Jesus desesperados e vão dizer: Mestre, não te importa que pereçamos? O mestre se levanta, repreende o vento, acalma o mar, e logo o temor cai sobre todos eles. E os discípulos que achavam que conheciam Jesus começam a dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está registrado em Marcos 4, a partir do versículo 39. Então nós vemos, irmãos, que Josias também achou que conhecia tudo sobre Deus, até que ouviu as palavras do livro da lei. Josias, irmãos, nesse período que ele começa as reformas, que ele foi instruído pelo sacerdote Ilquias, já achava que conhecia de tudo sobre Deus, até que o livro da lei foi achado, até que foi lido aos ouvidos de Josias,
E tamanho foi o impacto que a palavra de Deus teve em sua vida, que ele rasga as suas vestes em sinal de grande temor, reverência e tristeza, sobretudo pela indiferença que vivia a sua geração diante das verdades santas das Escrituras Sagradas. Só podemos conhecer a Deus de verdade por intermédio da sua palavra. Então, irmãos, você novo convertido que está começando agora, a maior revelação de Deus é através da sua palavra. Não existe outra experiência no monte, outra experiência sobrenatural, transcendental, onde quer que seja. Nada dessas experiências é ou pode ser maior do que a revelação da palavra do Senhor. Osés escreve no capítulo 6, no versículo 3, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não existe outra forma de se conhecer a Deus a não ser através da sua palavra. O impacto foi tão grande na vida de Josias que ele rasga as vestes. Ele ouviu sobre a verdade de Deus. E essa verdade trouxe uma grande mudança, a começar pelo seu coração, a começar pela sua vida. A palavra. Quer mudança na sua vida? A palavra. Recorra à palavra. Vá à palavra, se alimente da palavra, coma a palavra, valorize a escola bíblica dominical, valorize o culto de ensinamento da palavra. É a palavra, irmãos. É ouvindo a palavra. A fé nasce através da palavra, pela leitura da palavra. Você vai conhecer verdadeiramente a Deus. Existem tantas pessoas que estão pagando hoje para se conhecer a Deus, quando na verdade a revelação de Deus está em Cristo, através da palavra. Subtópico 3, conhecendo de verdade. A reforma do templo de Deus estava fluindo a todo vapor, e Uquias, o responsável das coisas sagradas, encontrou o livro da lei perdido na casa de Deus. Veja que coisa, irmãos. Nós temos aqui o conhecimento de que o livro da lei, que nós hoje, a gente chama de Palavra de Deus, o livro da lei no Antigo Testamento era a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Estava perdido na casa de Deus. Irmãos, que descoberta chocante e enigmática. Por conta da maldade de Manassés e Amon, naquele tempo, se mandou-se destruir tudo o que pertencia ao culto, inclusive os textos sagrados. Manassés, ele reina por 55 anos. Nesse período, Manassés, ele vai promover a apostasia sobre o reino do sul. Ele vai afastar o povo de Deus e ele vai trazer idolatria e feitiçaria no meio do povo. Depois da morte de Manassés, o seu filho Amon vai reinar por 2 anos. E Amon, ele praticamente dobra a maldade de Manassés. O pecado já havia se espalhado sobre o povo. Deus se ocultou, se calou e se retirou, e se fez indiferente àquela geração e não se manifestava mais. Então, irmãos, nós vemos que o livro da lei foi achado, mas na verdade, por causa da apostasia, por causa do abandono, o próprio Deus se calou, o próprio Deus se ocultou e se fez indiferente àquela geração e não se manifestava mais. No meio do seu povo, ou seja, no meio do povo de Deus,
onde há idolatria. Talvez você diga assim, não, idolatria significa se prostrar diante de uma imagem, servi-la e adorá-la. Nós somos evangélicos, nós somos crentes, nas nossas igrejas não tem imagem de escultura. Mas também o termo idolatria fala de amar acima de Deus alguém ou alguma coisa. É colocar Deus em segundo plano. Isso também é idolatria. Você que ama mais coisas, mesmo sendo crente, você que ama mais pessoas do que o próprio Deus, isso também é idolatria, e muitos de nós cometemos isso. Então, naquele tempo, a idolatria, o amor ao pecado e a mentira, Deus se calou, irmãos. Então, na vida de muitos crentes que vivem na idolatria, na vida de muitos crentes que amam o pecado, na vida de muitos crentes que amam a mentira, Deus se cala. Deus se faz indiferente. O texto fala que lá no deserto, depois que Israel pecou adorando bezerro, Deus se calou. A presença de Deus estava constantemente no arraial. A nuvem de glória de noite e a nuvem da graça de dia se retirou, a ponto de o próprio Moisés ir para o meio do deserto e levantar a chamada tenda da congregação ou tenda do encontro. Ali sim a presença de Deus descia, quando Moisés se aproximava da tenda e Deus falava com Moisés como conversa com seu amigo. Mas lá no meio do povo, Deus não se manifestava mais. O texto também faz menção de que Eli, diante do pecado dos seus filhos, quando ele se omite, Deus se cala com Eli. Deus não fala mais. A primeira vez Deus manda um profeta anônimo e esse profeta repreende a Eli, mas Eli, ao invés de se converter, continua no mesmo caminho da omissão. E Deus se cala. E com quem Deus vai falar depois? Samuel. E quando Samuel escuta a voz de Deus e corre a Eli, no final ele entende que aquela voz era a voz de Deus e dá o seguinte conselho a Samuel: quando você ouvir a voz novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele entendeu que Deus chamava Samuel e que aquela voz era a voz de Deus. Foi a mesma voz que Eli ouviu no começo da sua chamada e do seu ministério, mas não ouvia mais. E Eli vai implorar Samuel dizendo: conta-me tudo o que o Senhor lhe disse e não me esconda nada, porque Deus não falava mais com Eli. Aonde existe idolatria, aonde existe amor ao pecado, aonde existe amor à mentira, Deus se cala. O texto também vai dizer que Deus se cala para Saul, porque Saul escolheu o caminho da desobediência. Saul se tornou praticamente inimigo de Deus. E o texto faz declaração que Deus não fala mais com Saul, nem por sonho, nem por visão, nem por profeta, nem por Urim e nem por Tumim. Deus se calou. Porém, o texto sagrado vai dizer que Deus vai se revelar àquele que ama e teme a sua palavra. Veja que coisa linda, irmãos. Enquanto Deus se cala para aquele que escolhe a rebeldia, aquele que escolhe a desobediência, aquele que ama as coisas deste mundo, Deus vai se revelar através da sua palavra àquele que a ama. Infelizmente, em nossos dias, há muitos que até possuem acesso ao templo, mas a palavra de Deus está oculta diante deles por conta de uma vida indiferente à palavra de Deus e uma forte amizade com o pecado e o mundo.
Infelizmente, irmão, nos nossos dias, tem muita gente que está dentro da igreja, mas ele não ouve mais a palavra do Senhor. Seu coração está endurecido. Ele não tem mais temor à palavra de Deus. Ele está no templo, mas ele não ouve mais a palavra de Deus. Apocalipse 3, e o verso de número 20, Jesus fala com João sobre a igreja de Laodiceia. E o Senhor diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Isso é um choque, irmão, porque Jesus está falando isso sobre uma igreja. Jesus está falando isso de alguém que está constantemente na igreja, mas o seu amor está neste mundo. O seu amor está no pecado. O seu amor está nas coisas dessa terra. A igreja que está presente no templo, mas não tem mais a sensibilidade para ouvir a palavra do Senhor. Não tem mais paciência, quer ouvir aquilo que quer. Quer ouvir coisas agradáveis aos seus corações, mas não quer ouvir a verdade da palavra de Deus. E nós vamos chegando ao terceiro tópico, provando a verdadeira conversão produzida pela palavra. Subtópico 1, o arrependimento gerado pela palavra de Deus. Segundo pesquisadores, Ilquias talvez tenha encontrado o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, ou as porções do livro do Levítico, capítulo 26, ou Deuteronômio, capítulo 28, que são mensagens que falam sobre o julgamento de Deus. Em Reis 22, 13, vemos que o rei mandou que se buscasse alguém que conhecesse a sua palavra. Então, Ilquias, ele acha o livro da lei e vai ser levado ao rei. O escrivão ler e o rei, ao ouvir a palavra do Senhor, prova a verdadeira conversão que só a palavra de Deus faz. Não existe outros mecanismos, só a palavra de Deus é capaz de converter, ou seja, mudar o caminho, mudar o coração, mudar o pensamento, mudar a história e mudar a vida de alguém. Naqueles dias, os profetas Jeremias e Sofonias eram contemporâneos, mas foram se buscar Hulda, mulher de Salum, um alfaiate nobre responsável pela guarda das roupas dos reis ou dos sacerdotes naquela época, para se consultar ao Senhor. Hulda era referência de mulher cheia de Deus e de sua palavra. Hoje, no meio pentecostal, muitos estão abandonando nossas escolas bíblicas, nossos cultos de ensinamento da palavra, nossos seminários bíblicos e a leitura do estudo da palavra em seus lares para estarem em certos movimentos chamados de espirituais, seja para se conhecer o futuro ou para se tomar decisões importantes na vida. Na verdade, estão sendo enganados por charlatões e gurus, pessoas que não têm vínculo nenhum com a igreja, não têm liderança e só querem ganhos pessoais. Então, quando se achou o livro da lei e o escriba leu, e só pela leitura o impacto da palavra do Senhor foi tão forte na vida do rei Josias que ele rasga as suas vestes, ele chora, ele se arrepende na presença do Senhor, não só por ele, mas também pelo seu povo. Mandou que se fosse buscar alguém que se conhecesse a palavra. Nos nossos dias, irmãos, nós estamos precisando de gente comprometida e gente que conheça a Deus por sua palavra. Hoje nós
no nosso meio pentecostal, porque nós somos crentes pentecostais, cremos no mover, no poder e na operação do Espírito Santo. Estamos vendo uma bagunça generalizada. Pessoas que se levantam dizendo-se profetas, que têm uma palavra de Deus, mas você vai buscar o histórico dessas pessoas, elas não têm vínculo com a igreja. Elas não foram levantadas por liderança, ou seja, não estão submetidas a lideranças nenhuma. E são pessoas que são consultadas para que possam tomar-se decisões importantes na vida. Não faça isso. Não procure essas pessoas. Seja você liderado por um homem de Deus. Se submeta à sua autoridade, se submeta à sua liderança, se submeta ao seu pastor. Não tome decisões importantes na sua vida apenas por visões, por profecias e por revelações. Nós cremos no poder do Espírito, nos dons espirituais, mas decisões na nossa vida nós tomamos pautados na palavra do Senhor. E muitas pessoas hoje são frustradas, não acreditam mais nos dons espirituais, por causa de gurus que se levantam, mas na verdade estão interessados em dinheiro, estão interessados em ganhos pessoais. Não faça isso. Vá para a escola dominical, vá para o culto de ensinamento da palavra. Só o fato de você ouvir a palavra por si só é poderosa, independente de quem está fazendo uso dela. Deus não tem compromisso com o pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Foi isso que ele disse para Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. Hoje, nós estamos vendo, infelizmente, uma bagunça no meio pentecostal. Mas naquele tempo, eles foram buscar uma mulher que conhecia a palavra do Senhor. Uda, mulher de Salum, uma mulher que tinha referência, uma mulher que conhecia a palavra de Deus. Então foram se consultar a Uda, mulher que tinha o conhecimento da palavra do Senhor. O texto diz que ela lhes dá o parecer, não da palavra dela mesma, nem do que ela inventou, mas sim o que a própria palavra de Deus diz. Não há mudança ou transformação sem a palavra do Senhor. Quando eles vão a Uda, irmãos, eles não vão porque ela era simplesmente uma profetisa, não. Eles vão a Uda porque ela conhecia a palavra do Senhor. Ela tinha referência de alguém que conhecia a Deus pela sua palavra. Ela não dá o parecer dela mesma, mas ela dá o parecer segundo a palavra do Senhor. Subtópico 2. A renovação da aliança. O rei mandou chamar todo o povo, do maior ao menor. Leu o livro e fez aliança com o Senhor para andar, guardar e servir ao Senhor de todo o coração e com todas as suas forças. Então, diante daquilo que o rei ouviu, ele faz a renovação da aliança com Deus. O rei manda chamar todo o povo, para que todos, em uma só voz e em um mesmo coração, servissem, adorassem, amassem e andassem com Deus, por amor à sua palavra. Josias demonstrou obediência e compromisso. Desde o período dos juízes, o texto diz que ele faz a celebração da Páscoa, a mais memorável de todos os tempos.
Tão importante quanto nos lembrarmos dos nossos direitos é lembrarmos dos nossos deveres. Você nunca poderá reclamar seus direitos sem antes cumprir com os seus deveres. Então, diante do que o rei Josias ouviu, ou seja, a palavra do Senhor, ele fez uma renovação da aliança com Deus, e não somente ele, mas também todo o povo. O subtópico 3, os benefícios da aliança. Alcançar promessas, triunfar em batalhas, viver o sobrenatural, é privilégio só para quem honra e obedece a palavra do Senhor. Então, quando Josias, ele faz a renovação da aliança com Deus, ele vai alcançar alguns benefícios advindos dessa obediência. Ele vai alcançar promessas, ele vai triunfar em batalhas e vai viver coisas sobrenaturais, porque honrou e obedeceu a palavra do Senhor. Josias vai reinar por aproximadamente 31 anos e vai morrer ao enfrentar o faraó Neco na batalha de Carquemes. Seu tempo na terra se findou, mas suas lições permanecem vivas e marcantes a cada geração. E nós concluímos: a palavra do Senhor e a obediência a ela são para nós fontes de bênçãos, mudanças, transformações e a garantia absoluta de viver o novo a cada momento de nossa trajetória aqui na terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e encerramos. Amém.